estou muito feliz mesmo com mais esta revelação que o Espírito de Yahushua nos concedeu, colocando no meu coração algo que me leva até à emoção espiritual, à intercessão verdadeira com mais intensidade. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Yahuwah, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós senão Yahushua, meu Yahushai, Messias, e este sacrificado por nós, apontando, portanto, para seu sacrifício, significado maior. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Yahuwah. Se o emissário Shaul chegasse lá com sublimidade de palavras, ele por certo estaria formando grupos intelectuais. Não é mesmo? Nós tivemos, eu e minha esposa, tivemos visitando vários países, já dentre eles a Grécia. Fomos até lá na região do Areópago, né? Na região lá em Atenas e tal. Ali o emissário Shaul certa vez estava anunciando esta mensagem gloriosa para os filósofos da época. O Areópago, vocês sabem que é o encontro da cultura, entre aspas, né? Da cultura filosófica da época. Funcionava também como um tribunal, etc., para julgamento de várias causas. E Dionísio, Dâmaris e muitos outros se converteram àquela pregação. Inclusive em Atenas você vê um destaque para Dionísio, né, convergindo para o lado, infelizmente, idólatra da coisa, ao invés do aspecto puramente histórico. Inclusive eu tive até uma discordância com uma historiadora que se dizia cristiana, né, no espanhol, querendo afirmar que somente Dionísio havia se convertido. E você pode ler lá em Atos capítulo 17, isso mesmo, que trata deste assunto, para nós continuarmos aqui a palavra. E você vê que foi Dionísio, Dâmaris e muitos outros. E ela não concordava, ela se dizia até cristiana, mas não concordava, achava que apenas Dionísio havia se convertido. E vendo aquela propagação idólatra que existe naquela região, infelizmente, da Grécia. E, inclusive, com vários nomes, né, de Zeus lá, que é lamentável. Mas o emissário Shaul, ele tinha por norma levar a palavra inspirada pelo Espírito da Verdade, Ruha Hoshua, Ruha Olhin, ou Ruach HaKodesh, se você prefere aí o hebraico bíblico mais moderno. Ele não estava preocupado, embora fosse um homem altamente capacitado, mas ele considerou tudo como lixo, por causa da sublimidade, porque o impacto que ele teve na sua conversão, quando saía de Jerusalém para Damasco, não foi um impacto intelectual, foi um impacto espiritual. E ali nasceu então um homem espiritual. Nasceu um homem espiritual. A sua visão passou a ser então espiritual, e agora ele podia dizer que
que a palavra dele não consistia em palavras de sabedoria humana, mas demonstração do dínamos, dunamis, lá no grego, e onde originou-se a nossa palavra dinamite, a demonstração de dinamite, de poder deste evangelho, que é o poder, que é dinamite para a salvação de todo aquele que crê. Vamos voltar lá ao texto. Quando eu leio esta passagem das Escrituras, meu coração se comove, se enche assim de um clamor que é uma coisa inexplicável, porque o que transforma realmente as vidas, o que pode mudar realmente o nosso quadro social no nosso país e de outros países e nações, sem dúvida alguma, o poder do Espírito da Verdade. Leis nós temos aos montes, não é? E todos aí se desdobrando para se equilibrar economicamente, uns tentando ser o modelo para os demais países e povos, mas sempre entrando em crise, em dificuldade financeira. Não há a presença do Todo-Poderoso nesses países como ele gostaria de agir e abençoar. Porque a cabecinha desses governantes é desse tamanho. Eu vou até diminuir um pouco aqui, olha. Aqui assim, olha. Você já viu cabecinha de formiga doceira? Já viu? Quase você precisa de uma lupa para enxergar. E tão pequena que é. Pois é, a cabeça desses governantes, a maioria deles, com raríssimas exceções, a cabecinha deles é diminuta, tamanho de uma cabecinha de formiga doceira. Eles não entendem essa grandeza, esse poder capaz de suprir a necessidade de um povo, de fazê-lo transbordar com os recursos que só o Altíssimo pode realmente conceder ao homem. E atender a todos de uma só vez no mundo inteiro. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Ele não entra em crise econômica. E se os governantes entendessem, o mundo seria outro. O nosso Brasil seria hoje. Tem até um blog, eu convido você na oportunidade para acessar lá. Se você fosse presidente, e tem um outro, mas se você fosse presidente do Brasil, dá uma passada por lá depois, dá uma olhada. Eu estava discursando numa oportunidade, uma locução, realmente um breve discurso, em que estava presente na época um dos presidenciáveis. Ele até, quando encontrou-se comigo, disse numa outra oportunidade que ficou impressionado com aquilo que o Espírito de Yahushua havia me dado. Eu falei porque fracassos políticos foi o tema do breve discurso. Primeiro, não reconhece a soberania do Altíssimo. Segundo, o povo não é a sua meta prioritária. Como diz a minha querida esposa, o povo é sempre um detalhe. Mas o que falta nesse país, o que falta no Brasil, o que falta nos governantes? É depender do poder do Espírito da Verdade, que é inesgotável. Aí as cabecinhas de formiga doceira acham que não. É muita coisa para ele resolver. É muita gente pedindo ao mesmo tempo. Isso reflete o quê? A falta de cultura espiritual. Às vezes o camarada chega na sala dele, tem diploma, tudo quanto é lado que nem cabe mais, tem nem mais espaço direito na parede, mas é analfabeto espiritual. Analfabeto espiritual.
quando inauguraram um determinado partido político, era para eu ser um dos oradores. Depois, graças ao Altíssimo, eles me tiraram lá da pauta lá. Mas eu deixei a palavra para o então presidente. Impossível governar bem o mundo sem Yaohu-Lin e sem as escrituras sagradas. Palavra do então presidente George Washington, Estados Unidos. Se os governantes entendessem que esse poder é capaz de transformar a sua vida e conduzir um país para pastos verdejantes, nós viveríamos uma vida incomparavelmente melhor aqui e ainda com a promessa da vida eterna. O que nós precisamos então é o poder do Espírito da Verdade. Estamos cheios de intelectuais, estamos cheios de filósofos, estamos cheios de regras. Cada um querendo ensinar ao outro, mas falta poder, poder do Espírito da Verdade, é o que falta na nossa vida. E eu faço essa declaração solenemente e quase que arrancando lágrimas do meu coração. O maior desejo da minha vida hoje é ver o Espírito de Yahushua nos convencendo abundantemente, um avivamento que pare realmente, que nos incomode no bom sentido, que nos coloque na nossa posição de arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Se nós nos conscientizarmos e com esse poder podemos realmente transformar o mundo, as coisas vão mudar. Alguém disse certa vez que precisava apenas de 10 homens que nada temam senão o Altíssimo, que nada odeiem senão o pecado, e o mundo será evangelizado. Realmente, o que nós estamos precisando agora, mais do que nunca, antes que seja tarde, viu? Antes que a porta da graça se feche e não cumpramos a nossa missão como a majestade deseja. Nós precisamos de poder, poder do Espírito da Verdade. O que eu peço a Ele com lágrimas, se for necessário, com toda a humildade que precisar, com toda a humildade que precisar, eu peço a Ele que avive, traga um avivamento para a nossa vida, traga um avivamento para o Brasil. Amém. Não.